Bom dia, queridos. Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos novamente conversando sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos passar por uma palavra, então, uma palavra que é muito interessante, que está ali no livro de Romanos, capítulo 14, a partir do 1. O título que vem em cima é Tolerância para com os fracos na fé. Amém? Acolhei, a partir do primeiro 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Tu, porém, por que julgas teu irmão, e por que tu desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará, e dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. É uma palavra que nos dá um panorama de algo que acontece muito na fé, dentro das igrejas. Eu, como tenho bastante tempo de fé, já vi bastante disso, queridos. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando ali? Naquele relato que diz que um diferencia entre dia em dia, o outro acha que pode comer de tudo, o outro acha que não pode comer de tudo, está primeiramente nos falando que essas diferenças de pensamentos iriam haver, que as pessoas iam discordar em relação a vários temas. O que a gente não pode discordar é em relação àquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor disse, aquilo que Deus colocou, inspirado pelo seu Espírito Santo, na palavra de Deus. Em relação à fé, em relação à obra da cruz, em relação a tudo que está aqui. Fora isso, existem muitas vezes doutrinas que as denominações criam e que as denominações seguem. Só que daí as doutrinas, que muitas vezes elas não estão na palavra, elas são estabelecidas pelos homens para uma questão de ordem, para o bom funcionamento da igreja, né? E além dessas doutrinas, existem outras coisas que a pessoa, ela acha que aquilo Deus se agrada e ela faz aquilo porque acha que Deus se agrada. E não tem nada a ver com aquela parte assim de pecados, aquilo que estão nos mandamentos. Coisas assim que não são pecados. A pessoa acha que pode comer de tudo e come carne de todo e qualquer animal, um exemplo que eu vou dar agora. E tem pessoas que não acham que não deve comer carne de porco, acham que a carne de porco é imunda e não comem, né? E outros acham em outro assunto que algo não pode ser feito, ou alguma vestimenta. Tem pessoas que acham que as mulheres só podem usar saia, outros já acham que a mulher pode usar uma calça jeans. Só que isso aí não tem nada definido na palavra. Então ele está dizendo para nós não julgarmos os nossos irmãos pelas aparências. E nem porque ele faz alguma coisa que tu acha que não deve ser feita. Então se tu come alguma determinada coisa, e tu vai na casa, ou algum irmão vai na tua casa, ou tu vai na casa dele, e lá tem alguma coisa, tu sabe que aquele irmão não come, por exemplo, carne de porco, e tu convida ele para jantar na tua casa, daí tu não faz carne de porco, para não escandalizar. Então assim, a gente sempre deve fazer assim, a gente deve se nortear pelo amor. O amor tem que nortear a nossa vida.
Você sempre tem que se preocupar com o coração da outra pessoa. Isso é o amor ao próximo. Não fazer nada que venha defraudar o teu irmão, ou entristecer o coração dele, ou escandalizar ele. Amém? Tem pessoas que são novas na fé, que acham que determinadas coisas não podem ser feitas, mas isso não está na palavra. Daí você, como mais maduro espiritual, tem uma maturidade espiritual para saber entender aquilo, para saber como falar e para agir com amor para aquela pessoa, não discriminar. Então tem uma outra passagem que fala em Mateus 12, diz assim em Mateus 12, que Jesus, quando estavam com seus discípulos, eles entraram no meio das searas, no meio dos campos, e Jesus e os discípulos tiveram fome. Daí a palavra diz ali que eles entraram no meio das searas e pegaram ali milho e começaram a comer. E os escribas, os judeus da época, viram isso e disseram: como é que os teus discípulos, e tu fazes isso que é proibido fazer em dia de sábado? E dia de sábado não poderiam fazer nada, tinha que guardar o sábado. E daí eles ficaram bravos por ver e indagaram Jesus: por que vocês pegam e comem no sábado que não é lícito? E daí Jesus responde: vocês não viram o que está escrito sobre Davi, quando ele e os seus entraram na casa de Deus, estavam com fome, e comeram os pães da proposição, que só era lícito ser comido pelos sacerdotes, que eles não poderiam comer, eles estavam com fome, foram lá e comeram. Então, a princípio, eles quebraram uma regra de homens ali, mas no caso, o mais importante era saciar a fome deles, porque eles estavam com fome. Mas os legalistas, ao verem aquela atitude deles de entrarem no sábado e comerem nos campos aquelas espigas, olharam só a quebra da regra. Não amaram eles que estavam com fome. Então a regra no teu coração que tem que imperar sobre todas as demais regras, que não são mandamentos e que não estão na palavra, a regra que tem que imperar no teu coração é a regra do amor. Então quando tu vê o teu irmão em alguma falta, ou fazendo alguma coisa que tu acha que não deve fazer, a primeira reação tua é amar aquele irmão. E não julgar. Mas tentar entender por que ele faz aquilo. Então se você encontra um irmão que ele acha que é necessário guardar o sábado, e você não guarda o sábado porque você entende que isso ficou no Antigo Testamento, e Jesus falou que ele era o Senhor do sábado, e hoje nós cremos que não era mais necessário guardar o sábado, mas aquele que guarda o sábado porque acredita que aquilo agrada a Deus, ele está realmente agradando a Deus. Porque ele está guardando um sábado em que ele acha que é necessário guardar, então ele está fazendo aquilo de todo o coração, e isso agrada ao Senhor. E se você guarda os mandamentos de Deus, mas não guarda o sábado, também você agrada o Senhor. Então guarde no seu coração isso. O amor tem que ser o norte na tua vida e estar acima de todas as outras regras. Primeiro ama. E não discrimina, e não julga, e não fala nada. Depois se aproxima e vai conhecer melhor esse irmão. Daí ali tu vai descobrir que recém se converteu e algumas coisas ainda tá aprendendo. Se você vai tomar uma certa atitude e você sabe que aquela pessoa tem menos tempo de fé e isso pode escandalizar ela, então não faça. Não coma para não escandalizar teu irmão. Mas seja para ele um apoio para conduzir ele e ajudar ele na caminhada com Cristo. Amém? Então essa palavra é muito importante, querido, porque tem muita gente mesmo dentro da igreja que é muito legalista. Então o que nós temos que fazer é observar os mandamentos de Deus. Mas também existem regras que os homens impõem, que colocam para o bom andamento do culto, da igreja e da vida. E entre essas coisas que não estão na Bíblia, existe uma maleabilidade de conduta. Aquilo que não ofende o Espírito Santo, que não ofende a Deus, que não é uma quebra de um mandamento, que não é pecado, as pessoas podem ter opiniões diferentes. Se teu irmão, quando diz a palavra, distingue entre dia e dia e tu acha igual todos os dias, deixa ele com a opinião dele e tem a tua. Mas não briga com ninguém, nem entra em discussões por causa de coisas pequenas. Para não acontecer de tu magoar teu irmão e ele acabar se desviando do caminho. Imagina se esse sangue não vai ser requerido de ti. Então vamos cuidar para não agirmos dessa forma. Porque o único que não cometeu pecado foi Jesus, que na palavra está escrito
que ele não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. E quanto a nós outros todos pecamos e somos falhos. Então sempre tem, eu não vou entrar nesse assunto agora, que outra vez eu vou trazer uma palavra sobre antes de falar, antes de julgar e tentar tirar a trave que está no olho dos nossos irmãos. A gente tem que ver se no nosso olho não tem nenhuma trave. Primeiro a gente tem que limpar o nosso olho antes de querer limpar o olho dos outros. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Seja o norte da tua vida o amor. Jesus é amor. Coloca Jesus em primeiro lugar e pede para que ele possa estar enchendo o teu coração com o amor dele. E através desse amor você vai conseguir amar seu irmão e não vai julgar. E agindo assim com amor não vai haver dissensões, não vai haver inimizade, não vai haver afastamento. E assim um vai conseguir cooperar com o outro para que os dois consigam caminhar juntos e consigam chegar juntos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que os dois possam conseguir chegar juntos naquele dia e possam comparecer diante de Deus. Amém? Mais uma vez, seja o amor o teu guia. Guarda essas palavras no teu coração. Amém? Deus abençoe a ti, a tua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.